Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar nesta noite juntamente com os irmãos na festividade da igreja. As irmãs estão lindas, viu? Amei a cor, marsala, né? Cor bonita. As irmãs estão lindas. Eu gostaria que as irmãs abrissem a palavra do Senhor no tema que as irmãs escolheram. Eu louvo a Deus pela vida da irmã que me fez o convite. A irmã, né? Ao pastor Juarez, sua esposa, toda essa tribuna. Eu louvo a Deus pela vida do meu sogro, o meu Agenor, que me acompanha. Meu paizinho, né? A minha sogra, que está lá no fundo, que é minha mãezinha também. Eu louvo a Deus porque sempre quando eles podem, eles estão comigo. Né? Mesmo com já de idade, mesmo estando frio. Mas eu falo, mãe Ivone, vamos comigo. E ela fica, mas está frio. Eu, vamos. Ela dá um jeitinho, pega um casaco e fala, vamos. E aí o Senhor tem nos abençoado, amém? Vamos ler a palavra do Senhor no tema que as irmãs escolheram. Que tema glorioso, que tema poderoso. Eu louvo a Deus, igreja, também pela vida da minha cunhada. Eu não posso deixar de falar da Cris. Na realidade, a Cris não é a minha cunhada, porque o meu irmão já faleceu. Mas o Senhor me deu uma irmã, mais do que uma irmã. Eu costumo dizer que a Cris não é só uma cunhada. Cunhada ficou por consideração, mas ela é a irmã do meu coração. Cris, eu te amo, viu? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Efésios 4, verso 14. A oração de Paulo pelos Efésios. Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória nos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, nós vamos entender, eu não sei o que foi pregado nos dias anteriores, mas eu quero pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra expositiva, né? A palavra por si só, ela vai falar conosco aqui nesta noite, amém? Aqui nós vamos entender aqui que o apóstolo Paulo, ele vivenciou muitas perseguições, por muitas vezes teve quase a sua vida sendo ceifada pelos seus perseguidores. Antigamente ele perseguia a igreja. Só que após a conversão, o apóstolo Paulo agora, ele torna-se perseguido por aqueles a quem ele perseguia. Então nós vamos entender aqui, igreja do Senhor, que agora o apóstolo Paulo, ele está passando por um processo de aflições na sua vida por causa de perseguições, por amor à palavra, por amor ao evangelho, por aquilo que ele acreditava. Houve realmente uma conversão na vida do apóstolo Paulo e ele lutou com todas as forças que ele tinha, porque ele tinha convicção daquilo que o Senhor Jesus introduzira sobre a tua alma. E nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos 14, verso 19, nós vamos trazer um pouco das aflições de Paulo, para nós entendermos o porquê Paulo se prostra e se coloca de joelho por uma causa. Então nós vamos entender aqui em Atos dos Apóstolos 14, verso 19, o apóstolo Paulo, ele foi arrastado por uma multidão para fora de uma cidade, e foi apedrejado a ponto de achar que ele estava morto lá na Macedônia, porque o apóstolo Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele pregava, ele tinha convicção daquilo que ele acreditava. Então ele começa a sofrer perseguições e aflições na sua vida, e não foi por uma, não foi por duas, foram várias vezes. O apóstolo Paulo foi perseguido, espancado e foi deixado quase morto. Aqui em Atos dos Apóstolos vai apresentando isso, que lá na Macedônia foi açoitado, preso, amarrado com os pés em um tronco. Aí nós vamos ver, igreja do Senhor, que toda a trajetória do apóstolo Paulo, após a conversão, após a convicção dele no evangelho, a vida dele não foi fácil, a vida dele foi uma vida de perseguição, foi uma vida de apedrejamento. Todas
todas as vezes que Deus usava o apóstolo Paulo, ele abria a sua boca para pregar o evangelho, aí vinham as perseguições. Aí nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos 16, verso 23 até o 24, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo expulsou demônios de uma jovem, que ela era usada por Satanás com espírito de adivinhação, e ela dava muito lucros aos seus senhores. E por mais uma vez, igreja do Senhor, nós vamos ver que o apóstolo Paulo aqui, ele foi perseguido, ele foi ali açoitado, porque Deus usou ele para expulsar um demônio. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? A vida do apóstolo Paulo não era fácil, igreja do Senhor, mas ele tinha convicção daquilo que ele pregava. Não eram os açoites, não era os apedrejamentos, não era quase as mortes que vinham na vida dele, que fazia ele calar-se diante do poder do evangelho. Aqui nós vamos entender, igreja do Senhor, em Atos dos Apóstolos 19, verso 23 ao 26, o apóstolo Paulo causou uma grande confusão, quando ele prega numa cidade contra imagens e deuses de adoração. Aí nós vamos ver, igreja do Senhor, aqui em Jerusalém, ele é açoitado, ele é apedrejado, bateram nele, mas o homem estava de pé, pregando o evangelho. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? A vida do apóstolo Paulo não era uma vida de brincadeira, não era alguém que fazia biquinho para ele, não era alguém que torcia a cara para ele, e ele falava para Deus, eu não vou pregar a tua palavra, não. O apóstolo Paulo, por várias vezes, ele foi açoitado e deixado como morto, mas quando ele se reabilitava, quando ele se colocava de pé, lá estava o apóstolo Paulo, pregando a palavra com convicção, com poder e com glória. Você está entendendo, igreja do Senhor? Apóstolo Paulo era um homem que andou sobre esta terra, e não era diferente de mim e de você, não, mas este homem, ele tinha convicção daquilo que ele pregava. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas que até mesmo canta irresponsavelmente, canta e não presta atenção naquilo que está cantando. Foi cantado aqui nesta noite, que a igreja não foi cantado aqui nesta noite, eu estou preparado até que me joguem dentro das covas dos leões. Será que muitos que cantaram aqui realmente estão preparados para isso? Temos que prestar atenção, igreja do Senhor. A vida do apóstolo Paulo não era brincadeira, não. A palavra do Senhor diz aqui em Atos 27, do 13 ao versículo 20, ao capítulo 20, após ele se recuperar de um grande naufrágio, apóstolo Paulo, ele é picado por uma serpente venenosa. A vida toda do apóstolo Paulo era de perseguição. Satanás, quando não usava pessoas, usava até os répteis, os animais, para afrontar, para machucar o corpo físico do apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer, igreja do Senhor, que não foi, a palavra do Senhor que está sendo expositiva aqui, são poucas das muitas aflições que o apóstolo Paulo passou. Foram poucas das muitas aflições que o apóstolo Paulo enfrentou, pregando o evangelho salvífico do Senhor Jesus. Aí nós vamos entender, igreja do Senhor, que além de tudo isso que o apóstolo Paulo estava passando, vivenciando, ele ainda tinha um espinho na carne, e ele declarava com seus lábios que ele era esbofeteado todos os dias. Você está entendendo como era a trajetória deste homem de Deus? A palavra do Senhor aqui, nós vemos que nesta segunda carta, escrita a Timóteo, esta onde os irmãos escolheram o versículo, é a segunda carta que ele escreve para Timóteo, e dá as suas últimas direções e aconselhamento. Por que, igreja do Senhor? Porque ele estava passando pela segunda prisão em Roma, que aconteceu entre os meados de 66 e 67. Porque quando ele passou pela primeira prisão,
Em 61 e 62, nós vemos que ele estava sendo julgado pelos judeus. Sim, pelos judeus, os seus compatrícios. Mas agora, nessa segunda prisão, nós vamos entender, igreja do Senhor, que o apóstolo Paulo, ele foi julgado e condenado por uma calúnia, por algo que o apóstolo Paulo não havia feito. Aí o apóstolo Paulo aqui, através da Escritura Sagrada, nós vamos ver o que acontece. Olha que coisa tremenda. Ele foi acusado de ser um incendiário, um bandido. Ele foi acusado injustamente. Acabaram com a reputação do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo agora, ele está na mão do Império Romano, sendo acusado de liderar e ser um incendiário de Roma. Aí nós vamos ver, igreja do Senhor, que ele foi perseguido, ele foi açoitado. Muitas vezes tentaram tirar a vida do apóstolo Paulo, mas agora o apóstolo Paulo está passando por uma prisão, aonde levantaram uma calúnia, aonde o caluniaram, aonde levantaram um falso, colocando ele em uma situação em que ele não estava. Aí nós vamos entender, igreja do Senhor, que o apóstolo Paulo agora, ele está sentenciado, ele está sendo sentenciado, e ele está sendo sentenciado por algo que ele não fez. Porque na primeira audiência, colocaram ele diante de uma situação, igreja, a qual muitos ficaram temorosos. A igreja, várias igrejas que o apóstolo Paulo levantou, a inclusão dos judeus, dos gentios, ele levantou igrejas em vários lugares por onde ele passou. Só que agora o apóstolo Paulo está dentro de uma prisão, aonde ele está sendo julgado por algo que ele não fez. E aqueles a quem andava com o apóstolo Paulo, aqueles a quem falava sobre o amor de Jesus, agora viraram as costas para o apóstolo Paulo. Muitos se viraram por medo, muitos voltaram para trás, porque foi cômodo mesmo voltar para trás. Só que agora o apóstolo Paulo, na primeira audiência, ele diz: ninguém foi ao meu favor. Ele estava sozinho. E nós vamos entender aqui, que agora ele escreve esta carta em 2 Timóteo 3, verso 1, para Timóteo. E ele escreve esta carta dentro de um presídio, sendo condenado já na primeira audiência a ser decapitado. Ele sabia que a morte era certa. Ele sabia que ele estava sozinho. Quando houve a primeira audiência, a Bíblia diz que ninguém se apresentou, ninguém estava lá, ninguém estava do lado do apóstolo Paulo. Não levantou uma pessoa naquele sinédrio para chegar e falar: ele não é culpado. Agora o apóstolo Paulo, ele está sozinho, e ele escreve uma carta para Timóteo, e ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele está falando para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. Ele estava vendo que muitos voltaram para trás. Então ele está escrevendo diretamente para Timóteo. E quem era Timóteo, igreja? Timóteo era um jovem pastor que exercia o trabalho missionário. E o apóstolo Paulo, quando ele se dirigia para falar com Timóteo, ele tinha um carinho, ele tinha uma consideração. E ele, quando ele falava como se fosse um filho, não só um filho na fé. E ele dizia assim, Paulo tinha este carinho. E ele dizia assim, tanto que ele levou a testemunhar de Timóteo 8 vezes em suas 13 cartas. Ele havia um reconhecimento, tanto que quando o apóstolo Paulo se dirigia para chamar Timóteo, ele chamava filho meu ou meu filho. Olha o carinho do apóstolo Paulo para com Timóteo. E ele fala para Timóteo no verso 19, Timóteo, no capítulo 4, do verso 6, ele está dizendo: como já está chegando a hora da minha morte, Timóteo, vem depressa, se apressa, Timóteo, porque Demas e todos que estavam comigo me desamparou, só ficou Lucas comigo, Timóteo.
Então, Timóteo, se apressa, traz a capa, traz também os livros, traz também os rolos, o pergaminho. Apóstolo Paulo sabia que ainda ia enfrentar o inverno. E ele estava falando para Timóteo: Timóteo, apressa-te a trazer algo que me aquece. Apressa-te, Timóteo, a trazer o livro da lei, porque eu preciso meditar nas escrituras sagradas. Este homem estava no corredor da morte. Esta é a trajetória deste homem de Deus. E ele está dizendo: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque o tempo naquela época era tempos difíceis. Então ele estava falando para o seu filho na fé, a quem ele amava, a quem ele via que realmente poderia estar à frente de uma igreja e trazer fortalecimento àqueles que tinham retornado e voltado para trás. E ele está dizendo: Timóteo, fortifica-te na graça. A palavra fortificar significa torna-se forte, fortalecer, fortifica meios de defesa, esteja no meio de pessoas fortes. Ele está dizendo: Timóteo, a igreja precisa de você, então fica forte. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo fala fortifica-te na graça, ele está dizendo: Timóteo, entenda que isto não vem de vós, é dom de Deus. Tenha gratidão e reconhecimento. Aí ele continua dizendo: olha, Timóteo, olhe para os mais velhos, espelhe-se na sua avó Loide, na sua mãe Eunice. Você está entendendo o que Deus está falando aqui neste Neprove de Calabaia? Deus está nos levantando aqui nesta noite para nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Mas também para que nós não venhamos esquecer aqueles de cabelinhos brancos que ficam em cima do altar. Você está entendendo? Que tem o verdadeiro evangelho, que pregue a palavra com simplicidade, mas está ali na presença do Senhor. Ele está orientando o Timóteo, dizendo: Timóteo, cuida, Timóteo, preste atenção, espelha-se naqueles que foram antes de você. Espelha-se, Timóteo, naqueles que estão dentro da tua casa. Olha para a tua avó e olha para a tua mãe. Tome cuidado com sofismas e falsos mestres. Ele sabia que o tempo dele estava se findando na terra. E ele estava precavendo aquele jovem pastor, para que ele não caísse em sofismas, em mentiras. Hoje nós vamos ver a igreja do Senhor. Ninguém quer pregar uma palavra expositiva, não. É sempre uma palavra aplicativa daquilo que eu acho. Eu estava de madrugada, o Espírito Santo falou comigo: minha filha, pregue a palavra expositiva. Porque muitos estão trazendo a aplicação do seu desejo próprio. Ouve pregações na internet, faz o hilariado e começa a jogar para a igreja um monte de asneira. E Jesus está dizendo que nos dias de hoje devemos pregar a palavra genuína como ela é. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, toma cuidado com os falsos mestres, com essas novas gerações. Cuidado com este presente século. Ele está dizendo: eu combati o bom combate, mas você ainda está neste mundo. Cuidado, seja um bom soldado em Cristo. Olha que coisa tremenda, igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo para aquele jovem pastor? Que estas recomendações ficam para mim e para você aqui nesta noite.
Ele está dizendo que o tempo dele já está indo. Ele sim combateu o bom combate. Mas esta palavra serve para mim e para você aqui nesta noite. Nós estamos vivos. E ainda tem um bom combate para a gente combater. Que nós possamos ser os bons soldados em Cristo. E que nós possamos sofrer as aflições de Cristo como um bom soldado limitado para uma guerra. Aqui nós vamos entender, igreja do Senhor, o tema que as irmãs escolheram. Por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Ele estava dentro de um presídio em Roma, no corredor da morte. Pessoas que entravam ali ou era para ser já mortos, ou o que conseguia sair, saía leproso, saía doente. No caso, o apóstolo Paulo estava lá dentro, já foi julgado na primeira audiência, ele seria decapitado. O apóstolo Paulo estava dentro desse presídio em Roma, e ele estava doente. E ele estava nesse presídio. E ele então faz esta oração: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Só que quando o apóstolo Paulo ele faz esta oração, igreja, nós vamos entender que ele não vai pedir para Deus entrar com justiça sobre aqueles que o acusaram injustamente. Nós vamos entender que quando o apóstolo Paulo se coloca de joelho, ele não pede cura para a sua enfermidade, ele não pede um conforto para o lugar onde ele está, não. Ele não pede nada para si próprio, ele se preocupa com a igreja do Senhor. E ele fala o seguinte: olha, por esta causa eu me coloco de joelho. Aí ele pede para Timóteo trazer a capa, porque ele ainda passaria por um inverno. E ele gostaria de ler a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, igreja, qual é a causa nesta noite que nós estamos nos colocando de joelho? Hoje existe o homocentrismo. É eu, para mim, eu, minha casa, meus filhos, meu carro, meu emprego, minha esposa, tudo meu, tudo eu, tudo para mim. Homocentrismo. Em momento nenhum o apóstolo Paulo aqui ele faz uma oração para si próprio. A oração do apóstolo Paulo é direcionada somente para a igreja do Senhor. Quando ele fala assim, quando o apóstolo Paulo fala sobre a causa significa motivo e razão. Então ele coloca de joelho por este motivo e por esta razão. Qual era o motivo e qual era a razão? Nós vamos remeter aquilo que aconteceu antes desta palavra do apóstolo Paulo. Aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo traz a igreja, a inclusão da igreja aos gentios, que era impossível isso acontecer. Ele traz nas suas cartas pastorais a presença do Espírito Santo, a forma que Jesus trabalha através do Espírito Santo. E ele começa a trazer coisas a caráter de Cristo, a caráter da igreja. Em forma alguma, o apóstolo Paulo se preocupa somente com ele. Então a causa que ele estava orando era o motivo e a razão, porque ele tinha pressa. Se nós vamos pegar as Escrituras Sagradas, Igreja do Senhor, e alguns livros históricos, nós vamos entender que quando os judeus oravam, eles oravam de pé, eles faziam gesto e ficavam fazendo gesto, o seu corpo todo gesticulava, eles oravam assim, eles se moviam o corpo todo, mas quando havia uma certa urgência, eles se prostravam de joelho. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu me prostro de joelho, porque há uma urgência por esta causa. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Há uma urgência de nós, como igreja do Senhor, trazer a nossa memória, fazer que nem Jeremias, trazer a nossa memória aquilo que nos pode trazer esperança. E o que a gente pode trazer à memória a respeito desta urgência que o apóstolo Paulo está pedindo? Nós temos que nos lembrar, igreja do Senhor, que o apóstolo Paulo foi preso, muitos voltaram atrás, ele ficou sozinho. Só que também, o que se a gente pegar na Escritura Sagrada, muitos morreram por amor a Cristo.
houve uma carnificina terrível, muitos foram mortos. A história diz que muitos cristãos foram mergulhados em potes de cera e foi colocado fogo para clarear o caminho de Roma. Muitos foram usados como fogueiras, muitos foram usados como alimentos de leões, dentro de jaulas de leões. Apóstolo Paulo está dizendo assim: por esta causa eu me coloco de joelho. Ele está mostrando uma certa urgência, que tudo aquilo que ele fez na face da terra, e tudo aquilo que os nossos irmãos que morreram lá atrás, não foi em vão. A causa que o apóstolo Paulo se prostra e coloca de joelho foi o sacrifício na cruz do Calvário. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Temos que sair da nossa redoma, daquilo que nos rodeia, daquilo que nos traz só preocupação a nós mesmos. A igreja do Senhor hoje está em pé aqui neste lugar, porque alguém foi para o meio dos leões, servir de alimento para leão, mas cantando o hino da vitória, para a igreja prevalecer. Hoje a igreja do Senhor, ela não é só fundada e firmada na cruz do Calvário, mas também no sangue de muitos santos que foram derramados na face da terra. Se todas as vezes nós entrássemos dentro da casa do Senhor, e nós trazêssemos isto à nossa memória, que nós estamos aqui debaixo dessas quatro paredes, porque alguém deu a vida por nós. A igreja tinha outro tipo de mentalidade. Tem pessoas que pegam esta palavra e consegue introduzir ela no homocentrismo. Esta causa é minha casa, não é esta causa, é a igreja. Esta causa é o evangelho. Esta causa, igreja do Senhor, é para que nós venhamos nos despertar nesses últimos dias. Ou não ficar só dentro da igreja cantando, pastores. Cantando. E não presta atenção nem naquilo que está sendo cantado. Porque muitas pessoas, depois de um congresso como este, chega no dia seguinte e entrega os cargos. Porque houve luta. Luta maior foi os nossos irmãos que foram cerrados ao meio. Luta maior é os nossos irmãos que foram decapitados. Luta maior, igreja do Senhor, são pessoas que lá atrás deram a sua vida por amor ao evangelho. É uma vergonha subir em cima deste altar e falar que passou luta por causa de um congresso. Ele mandará subir de calabaia. Ele de calamandarava subir de prove de calamandai. Estuianda raia subir de calabaia sai. Tá fácil, né? Ne caia suinessa. Eu queria ver se fosse na época de Roma. Elemanto revaia subir de camandarrácia. Eu queria ver se fosse na época do apóstolo Paulo. Estou pregando desde quinta-feira. Fui pregar numa igreja em Diadema ontem. Pregando a palavra do Senhor, demônios se manifestava. Era um rebuliço dentro da igreja. Eu não saí dali apedrejada, não. Eu saí com glória daquele lugar. Eu virei celebridade ali. Essa é a nossa realidade nos dias de hoje. Quanto mais Deus te usa, mais você fica aparente à sociedade. E quantos estão se colocando no lugar de estrelinha? Eu não trabalho com divulgação na internet. As irmãs, para pegar uma foto minha, é um processo, porque não acha foto. Eu não gosto de ser celebridade. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra.
Ainda teve um abençoado que virou para mim e falou assim: irmã, a irmã virou celebridade. Aquilo entristeceu a minha alma. Porque não é desta maneira que a igreja do Senhor precisa se comportar. Nós precisamos sofrer como bom soldado em Cristo, trazer as marcas de Jesus sobre a nossa vida. Apóstolo Paulo estava preso, ele estava doente, ele estava abandonado por todos aqueles a quem ele pregou. Apóstolo Paulo se coloca de joelho em prioridade à causa do Senhor. A igreja precisa se despertar. Tudo é homocentrismo. Tudo é causa de si próprio. Cantamos para nós. Adoramos a nós mesmos. Alemã da Rassub de Calabaia. Cadê a causa da igreja? Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E vê diante do Senhor qual é a causa que você está. Qual é a causa? É a favor do Evangelho? É sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo? Eu fiquei doente muitos dias, e a minha sogra me ligava, eu falava: Dona Ivone, eu não vou trabalhar, mas eu tenho agenda hoje. Ela falava assim para mim: Lúcia, você não está aguentando. Eu tenho uma causa, é a favor do Evangelho. Eu deixo de trabalhar, eu deixo de ganhar dinheiro, mas a minha causa, que é a favor do Evangelho, eu não deixo de lado. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos despertar nesses dias de hoje. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Não se pregam mais sobre os nossos irmãos que foram mortos. Não se fala mais sobre o sacrifício da cruz do Calvário. A igreja está perdendo o rumo. A igreja está perdendo o seu próprio caminho. Apóstolo Paulo, ele poderia dobrar o seu joelho, e a oração dele poderia ser bem clara em dizer: Senhor, entra com justiça sobre todos aqueles que me abandonaram, sobre todos aqueles que me caluniaram, sobre todos aqueles que levantaram falso contra a minha vida. Ele poderia chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu tive um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e desde lá eu venho sido açoitado, apedrejado, perseguido, e agora estou terminando a minha vida dentro desta prisão. Não foi a oração do apóstolo Paulo. É isto que a igreja do Senhor precisa entender, que não é nosso, o assunto aqui não é eu, não é você, não é o apóstolo Paulo, mas é o Evangelho, é o sacrifício, é tudo aquilo que Jesus fez no tempo que ele andou sobre esta terra. Não é a respeito de mim, não é a respeito de você, é a respeito do nosso Cristo. Eu gostaria de orar com a igreja, pode ser? Vamos orar ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala lá em Atos dos Apóstolos sobre a descida do Espírito Santo, e aqueles que estavam reunidos naquele lugar foram totalmente cheios do poder de Deus. E a Bíblia diz que muitos daqueles estavam ainda com medo. Por isso que o Senhor desceu com o Espírito Santo, aí batizou todos que estavam ali com o Espírito Santo. E no mesmo momento a Bíblia diz que sobre a alma deles foram enxertados um espírito de temor, de intrepidez, de ousadia, e eles saíram para fora para pregar o Evangelho.
Eu quero orar pela tua vida hoje, o que te limita. Eu fui pregar num culto de missão. Não tinha uma alma naquele culto. E era culto de missão. Cadê os evangelistas? Cadê os missionários desta última hora? Falamos sobre tantas coisas e esquecemos de falar de Jesus Cristo. Muitos que aqui estão, o mundo lá fora nem sabe que você é crente. Está na hora de nós despertarmos a favor do Evangelho. Não ficar com falácias. Por esta causa eu me coloco de joelho. Não é assim que funciona. Eu posso fazer bonito aqui, ó. Mas sobre este telhado, a Bíblia diz que tem um olho. E este olho é como chamas de fogo. E ele tem contemplado os bons e os maus sobre a terra. Eu posso fazer bonito para o meu pastor. Eu posso fazer bonito dentro da minha casa. Mas existe um olho que está sobre a minha vida. E nós vamos dar conta, igreja do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos delegou sobre esta terra. Por meio deste corpo, você está entendendo? É deste corpo. Nós vamos ter que dar conta diante do Senhor. Cantamos, posso ter a mão vazia. Quando diante do Senhor nos encontrar. Quantos não lembram disto? Precisamos entregar algo diante do Senhor. Eu saio para pregar a igreja, eu não cobro oferta. Eu tiro do meu bolso e vou ministrar por aí. Estou sem carro, vou de Uber, que eu nem sei para onde estão me levando. Mas uma coisa eu falo para o meu Senhor: Senhor, eu quero chegar lá. Eu quero almas para o teu reino, Senhor. Eu quero batismo com o Espírito Santo, Senhor. E aonde houver demônios alojados, Senhor, a ouvir o som da tua voz, Senhor, através da minha voz, que demônios venham ser expelidos. Este é o Evangelho do Senhor. Cadê o poder da igreja na face desta terra? Cadê? Cadê os demônios sendo manifestados na hora do culto? Cadê? Cadê as línguas estranhas? Eu estava aqui no altar, a menininha, uma menininha ali. Cadê ela? Ela está ali, ó. Ela subiu, ela pegou na mão do meu sogro. E ela começou a dançar como ele. Eu fui tomada pela presença de Deus. Deus usando uma criança para trazer um renovo sobre a vida do meu sogro, essa menina aqui, ó. E ela bailava com ele aqui em cima do altar, Deus usando uma criança. Você está entendendo o que é o Evangelho do Senhor? Nós, como igreja do Senhor, precisamos experimentar o poder de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Eu gostaria de fazer um convite para você que entrou por estas portas, que deixou a igreja por causa de perseguições, de palavras, de pessoas que não souberam direcionar e trazer uma palavra de conforto e te magoou e você entristeceu. E você não quer vir mais para a casa do Senhor. Eu te chamo, vem até aqui na frente, nós vamos orar por você. Está na hora de nós vestirmos a camisa do Evangelho. Está na hora de nós deixarmos de ser a palavra que usam nesses últimos dias, mimizentos. Entender que muitos lá atrás morreram por esta bandeira, por defender este Evangelho. E muitos estão voltando para trás por qualquer coisa. Eu te chamo, vem até aqui, nós vamos orar por você. Eu sei que tem vidas aqui que são filhas de crente aqui. Jovens que têm chamado de Deus, jovens que sabem que tem um chamado específico. Hoje está na hora de você se levantar em nome de Jesus e vir até aqui na frente. E reafirmar a aliança que você tem com Deus. O Senhor te chama hoje. Você que entrou por estas portas, que é simpatizante da palavra, vai para o culto porque sente bem, sente os arrepios, acha bonito como Deus usa os crentes.
O Senhor Jesus, Ele te achou aí atrás e Ele está te chamando, vem até aqui. Venha até aqui, porque eu quero te levantar e te fazer como um missionário, como um pregoeiro da minha palavra. Ele está te chamando, vem. Para de ser só um simpatizante, me vem até aqui na frente. Ele te chama. Nós vamos orar ao Senhor. E o Senhor Jesus, Ele estende o convite. Vem até aqui na frente. O Senhor te chama. Filha, vem. Venha refazer aliança com Cristo nesta noite. A igreja está se caminhando para o dia do arrebatamento. Haverá 2 tipos de acontecimento na minha e na tua vida. Ou é através da morte física deste corpo, ou é através do arrebatamento da igreja. Você está aceitando Jesus, querida? Amém. Nós vamos orar por você. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que haverá um arrebatamento. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E também haverá o dia da prestação de conta, quando nós fecharmos os nossos olhos nesta terra. Aí nós vamos prestar conta diante do Senhor. O que nós fizemos por meio deste corpo? O Senhor Jesus te chama, vem, filho. Seja responsável pela tua alma aqui nesta noite. Você está direcionando a tua alma para onde? Haverá um sofrimento eterno, haverá um julgamento, e a Bíblia diz: aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será julgado e jogado no lago de fogo, que Satanás está lá preparado, esperando muitas almas ser lançadas ali. Foi por isto que muitos morreram. Foi por esta causa que o apóstolo Paulo se colocou de joelho. Filha, foi pela tua alma hoje. Apóstolo Paulo se coloca de joelho para que o evangelho do Senhor não caia no esquecimento. Aí eu digo, igreja do Senhor, você está aceitando Jesus, filho? Está aceitando Jesus? Aí eu falo para vocês, igreja, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena o apóstolo Paulo prostrar-se de joelho. Valeu a pena Jesus ir para a cruz do Calvário. Valeu a pena. Valeu a pena você estar aqui nesta noite. Valeu a pena você passar por afrontas, perseguições, traições. Valeu a pena. 2 almas aceitando Jesus. A Bíblia diz que tem festa no céu. Valeu a pena, irmãos. Este congresso valeu a pena. Valeu a pena a dedicação. Valeu a pena vocês prostrarem o joelho e orarem. Valeu a pena. Nada diante do Senhor é em vão. Nós vamos orar ao Senhor. Dá mais retorno aqui, irmão, para mim, por favor. Dá mais som aqui neste microfone, em nome de Jesus. Eu estou sem pulmão, estou sem voz, me ajuda aí. Nós vamos orar aqui nesta noite, igreja. E aonde houver demônios escondidos, demônios alojados, é pelo poder desta palavra, vai ser manifesto, e vidas vão sair libertos aqui deste lugar. A exposição da palavra. Não precisa, irmã Lúcia, florear nada aqui não. Não precisa colocar aplicação minha não. É a palavra. A palavra tem poder de penetrar dentro de uma alma. Alabaia, sube de calabaia. Nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor Jesus te chama, filho. Filho, a porta da graça está aberta, venha até aqui na frente. Ainda tem almas aqui dentro da casa do Senhor, tem. Ainda tem vidas aqui,
o Senhor te chama, vem filho, vem filha, vem, porque Satanás até hoje, ele se andou com os teus sentimentos, mas o Senhor está te chamando, filha, eu quero curar a tua alma, vem até aqui na frente. Você se submete. Você se submete a ordenanças humanas. Você está debaixo de um jargão humano e não quer se submeter às mãos de Deus. Ele te chama, filha, vem. Vem, ele te chama, minha missionária. Vem, porque eu tenho obra. Vem, filha, eu tenho obra. Eu quero te levantar e te usar nesses últimos dias com tanto poder e glória. Ele te chama, filha, rompe as cadeias do inferno e vem até aqui na frente. Ainda tem almas, pastor. Ainda tem vidas nesta igreja que precisa tomar um posicionamento. Vem até aqui na frente, o Senhor te chama, filho. Filho, o Senhor te chama. Ele está te vendo, Ele sabe o teu processo, Ele conhece a tua estrutura. E Ele está te chamando, vem, porque eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua trajetória. Ele te chama, filho, eu quero te dar o meu nome, eu quero te dar a minha paternidade. Tu não vai andar por aí, mas sem nome, tu vai ter um nome, tu vai ter uma cidade santa, preparada para os remidos, vem. Nós vamos orar, pastor, porque o tempo não espera. Mas ainda tem, diz o Espírito Santo. E Ele está intercedendo pela tua alma com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Mas o teu coração está endurecido diante do Senhor. Há uma batalha travada, igreja, aqui neste lugar. Orem, irmãos, orem, porque tem vidas que adentraram aqui que não estão suportando a vida que está levando aí fora. O diabo está oprimindo a mente, sentimentos até mesmo de suicídio bateu a porta do teu coração, mas você não tem força de se levantar da onde você está. Se você não consegue vir, levanta a tua mão. Uma mulher de Deus vai te buscar aí onde você está. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, direciona a tua alma para uma eternidade com Cristo. Nós vamos orar ao Senhor, Senhor Deus e Pai. Senhor, eis a tua palavra, Senhor, sendo expositiva aqui neste lugar. Pai, tem vidas que vieram aqui na frente porque entenderam, Senhor, que o Evangelho é muito mais daquilo que nós aprendemos até o dia de hoje. O Evangelho é muito mais profundo, Senhor. Antes de nós, muitos morreram defendendo, Senhor, este Evangelho, Pai. Hoje nós olhamos para as igrejas, não temos vontade de entrar, Senhor, porque muitos que dizem defender o Evangelho, Senhor, estão usando de má fé, não estão dando testemunho. Senhor, mas os teus filhos entenderam hoje, Pai, que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, é sobre aquilo que aconteceu naquela cruz, é sobre os nossos irmãos que foram decapitados, que foram jogados, Senhor, dentro de arenas, ó Pai, que foram servidos de comidas de leões, que o sangue foi derramado. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, papai, passa do teu sangue, vai passando do teu sangue agora, vai dissipando todos os demônios que estão prendendo esta mente agora, este coração agora, os sentimentos agora, Pai, em nome de Jesus, não é com respeito, Senhor, ao pastor Juarez, não é a respeito, Senhor, da tribuna aqui em cima, não, Senhor, é a respeito do sacrifício salvífico na cruz do Calvário.
área. Ah, papai, passa do teu sangue agora, passa do teu sangue agora, passa do teu sangue agora. Vai repreendendo todos os demônios do inferno, principados, potestades, demônios dominadores que trabalham dentro desta casa, dizendo: esta família é minha, este filho é meu, esta filha é minha. Não, 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 não. É pelo poder desta palavra, é contra ti, Satanás, é pela palavra que nós vamos contra ti, inferno. É pelo poder desta palavra que nós dissipamos todo o mal, todos os demônios que estão agindo dentro da casa de irmãs aqui neste lugar. Ah, Deus vai dissipando agora demônios que agem através dos filhos para trazer a contenda, a divisão, a separação, as brigas, a tristeza, o desânimo. Olha aí, meu Deus, olha aí, Senhor. Envia os teus anjos mesmo para uma peleja, para uma grande guerra. A terra está em guerra, a igreja está em guerra, os teus filhos estão em guerra. Envia os teus anjos mesmo. Entra dentro desta casa agora, aonde este marido é tomado por demônios de violência. A esposa chega, a irmã chega, está lá o homem endemoniado. Meu Deus, passa do teu sangue lá, vai dissipando esse demônio da violência, esse espírito de violência que está agindo dentro desta casa agora. Há poder na palavra, há poder neste evangelho. Foi sobre este evangelho que sangue foram derramados. Olha aí, meu Deus, o diabo, ele não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Não, 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 não. A igreja do Senhor, ela vai vencer os portões do inferno. E por isso nesta noite, Senhor, batiza, 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 batiza com o Espírito Santo os teus filhos agora, aqueles que têm desejo na alma de falar em mistério. Toma ele lá, Jesus, toma ela lá, Jesus, enche ela, como o Senhor fez lá em Atos dos Apóstolos, onde todos que estavam reunidos foram batizados pelo Espírito Santo. E a tua palavra diz, ó Deus, que eles saíram para fora com ousadia, com intrepidez, para pregar a tua palavra, para falar deste evangelho. Olha aí, Jesus, olha aí, Jesus, ajuda a tua igreja neste momento de oração, de clamor. Olha aí, meu Jesus, olha aí, desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Toma aí os vasos, toma os profetas, toma mesmo, Jesus, toma agora, Jesus, toma agora, Jesus. Depois deste congresso, não dá para sair do mesmo jeito, não dá, Jesus. Eu preciso ser impactada, eu preciso ser cheia, eu preciso, Senhor, sair diferente por estas portas. Eu não aceito a minha vida pequena diante do Senhor, a minha vida medíocre diante do Senhor. Não, Senhor, aonde eu colocar os meus pés, Senhor, demônios venham ser expelidos, porque em mim está a palavra, em mim está a presença, em mim está Jesus, e eu preciso levar Jesus sobre a face da terra. Olha aí, Jesus querido, toma mesmo a tua igreja, Pai, vai tomando mesmo, Senhor, vai tomando, Jesus, vai fazendo uma grande obra, vai fazendo uma obra redentória, Senhor. Eu vou falar pela última vez, porque eu vou entregar o microfone. Tem uma pessoa aqui dentro da igreja que ela fez prova com Deus, que já está desanimada, tem se espelhado nos piores. Satanás cegou a mente que ela não consegue enxergar os melhores, ela só vai naquilo que não presta, ela só enxerga aquilo que não testifica. Ela está aqui. Eu vou entregar o microfone para o pastor, mas o Senhor te chama, e Ele quer te mostrar um evangelho diferente. Se você tiver coragem de se levantar e vir até aqui na frente, você vai ter a sua vida transformada pelo poder deste evangelho.
O Senhor vai te levantar com sinais, prodígios e maravilhas. Porque é uma unção profética que está saindo sobre este altar. E esta unção profética, Deus está dizendo: vem, filha, vem, filho, porque eu quero mudar a tua história. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sete um pouquinho, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus.